Muito boa tarde a todos. Permitam-me que comece por deixar aqui uma nota de pesar, até porque hoje é dia de luto nacional, pela perda recente dessa figura maior da nossa democracia, que foi o Dr. Francisco Pinto Balsemão. Saúdo a todos na sala, pelos vistos, até pela resistência que mantiveram ao longo do dia de hoje e que acabou aqui de ser comentada. Sr. Bastonário, ilustres oradores, representantes das empresas e das entidades parceiras, que são muitas, o que bem demonstra o interesse nesta iniciativa, estimados revisores oficiais de contas e outros profissionais da fiscalidade, da contabilidade, da auditoria e da gestão, minhas senhoras e meus senhores. É com muito gosto que encerro este primeiro dia de trabalhos do 15º Congresso da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. Permitam-me que comece por agradecer o convite, o renovado convite, porque não é a primeira vez que tenho o privilégio de poder partilhar este espaço convosco, convite que agradeço na pessoa do Sr. Bastonário. Aproveito também para deixar uma palavra a todos os intervenientes, os de hoje e os de amanhã, que com o seu saber e experiência enriqueceram ou enriquecerão durante o dia de amanhã o debate e ajudaram a projetar o futuro da auditoria. Não tive o privilégio porque, enfim, infelizmente só consegui chegar agora mesmo e não acompanhei os vossos trabalhos durante o dia de hoje e, portanto, não tive o privilégio de seguir as intervenções do dia de hoje. Mas antecipo que tenha havido um espaço de construção coletiva onde se cruzam saberes, experiências e perspectivas e onde se reafirma o valor da vossa profissão na arquitetura económica do país. É neste tipo de encontros que se renova o compromisso com a excelência, com a ética, que de resto foi tão falada aqui na intervenção anterior, e com a responsabilidade pública. E é também em espaços e em eventos como este que se reforça a confiança entre os profissionais e as instituições. Num tempo em que essa confiança permitam-me que partilhe esta minha opinião, mais necessária do que nunca. É com esse espírito que regresso novamente a este Congresso, reafirmando o compromisso do Governo com a valorização da profissão e com o diálogo construtivo entre as instituições. Esta iniciativa representa uma oportunidade para reconhecer o papel essencial da profissão de Revisor Oficial de Contas, na promoção da transparência, da confiança e da qualidade da informação contabilística e financeira, porque é de tudo isto que se trata. Mais do que um encontro profissional, este momento de partilha revela e convida-nos à reflexão, a pensar o futuro da auditoria. É disso que tratam estes 2 dias, com ambição, com inovação e com responsabilidade. Este tema que este ano elegeram para o Congresso, Next Gen Auditoria, afirma aqui o papel essencial da profissão na construção de um sistema económico mais justo e mais preparado para os desafios da próxima geração, que todos sabemos serão muitos e grandes. Assim, ao longo deste Congresso, olha-se para a auditoria como uma profissão em constante evolução, que seja capaz de integrar novas tecnologias, de responder às exigências éticas crescentes e de formar profissionais preparados para um mundo em constante transformação. Encerrar este primeiro dia de trabalhos nesta sala, que é absolutamente magnífica, no Palácio da Bolsa, que é um lugar emblemático da história económica do nosso país e que é símbolo de comércio e de prosperidade, é também reconhecer o papel insubstituível que os revisores oficiais de contas desempenham na construção de uma economia mais transparente, mais ética e mais resiliente. Os painéis de hoje e as discussões que tiveram ao longo do dia revelam a atualidade, a diversidade e a ambição desta profissão. Cada painel, cada intervenção, cada tema que escolheram para discutir aqui hoje indicia a discussão de questões que não são apenas técnicas, são estruturantes. Falou-se de inovação, sim, mas também de valores. E, aliás, a intervenção que acabámos de ouvir também o notou. Discutiu-se supervisão, mas também responsabilidade. E isso mostra que a auditoria não é apenas uma função, é verdadeiramente uma missão.
É uma missão que se tornou especialmente evidente nos temas que debateram hoje e que têm como proposta para debate amanhã: a inteligência artificial e o seu impacto na prática da auditoria, os desafios da supervisão no contexto europeu e, acima de tudo, a importância das balizas éticas e da integridade como fundamentos da profissão. Esta abordagem mostra-nos que a auditoria está no centro das grandes transformações económicas e sociais e que os revisores oficiais de contas, pela sua formação, experiência e sentido de missão, procuram sempre estar preparados para enfrentar os desafios do presente, mas, sobretudo, para contribuir para um futuro que seja mais transparente, mais ético e mais resiliente. A inteligência artificial, de que se falou hoje e de que voltarão a falar amanhã, representa uma das mais profundas transformações da nossa era, com um impacto transversal na economia, na ciência, na cultura, na segurança e nas finanças. Mas, além de uma revolução tecnológica, a inteligência artificial é um desafio ético, institucional e que exige regulação, responsabilidade e visão partilhada. Portugal acompanha este caminho com ambição, mas também com comprometimento. A nova Agenda Nacional da Inteligência Artificial, estruturada em torno da inovação, do talento e da infraestrutura, é um compromisso claro com um futuro em que a tecnologia com ética serve o bem comum. E neste contexto, os revisores oficiais de contas têm uma responsabilidade acrescida: garantir que os dados não substituem o juízo, que os algoritmos não anulam a ética e que a eficiência não compromete a justiça. E é todo este equilíbrio muito difícil que também debatem aqui nestes 2 dias. A vossa profissão, pela exigência técnica e pelo rigor ético que a define, é chamada a ser uma referência na aplicação responsável da inteligência artificial, não apenas como utilizadores, mas sobretudo como guardiões da confiança neste tempo de mudança. Mas os temas objeto de discussão no dia de hoje neste Congresso demonstram que a confiança não se constrói apenas com a inovação, constrói-se com a integridade, com ética e com responsabilidade institucional. A supervisão da auditoria no contexto europeu tem trazido à discussão questões centrais para o futuro da profissão: a harmonização de práticas, o reforço da transparência e a proteção da confiança pública. As balizas éticas e a garantia de integridade não são apenas fundamentos da profissão, são verdadeiramente a sua razão de ser. São elas que asseguram que a auditoria se mantém como um exercício de independência, de rigor e de serviço público. E são elas que permitem que, mesmo num contexto europeu em constante evolução, os revisores oficiais de contas continuem a ser reconhecidos como pilares da confiança institucional. A supervisão, repito, não é apenas um mecanismo técnico, é uma expressão da maturidade da profissão e da sua capacidade de se autorregular, com exigência e com responsabilidade. E é neste equilíbrio entre inovação e supervisão, entre tecnologia e ética, que se afirma a relevância da auditoria na economia nacional. Neste contexto, permitam-me partilhar, porque não resisto, ainda que muito brevemente, algumas linhas da proposta do Orçamento do Estado para 2026, porque é o tema, enfim, muito atual, que reforça este compromisso do Governo com a transformação. Este é um orçamento que consolida a trajetória de responsabilidade orçamental com medidas que promovem a transparência, a eficiência e a orientação para resultados. Pela primeira vez, como julgo que terão notado, neste orçamento todos os ministérios operam sobre o modelo de orçamentação por programas, que é uma diferença e uma alteração estrutural, com objetivos e com indicadores definidos, o que representa uma mudança que é estrutural na forma como o Estado planeia e como executa os seus recursos. Embora fora da proposta do Orçamento de Estado, porque, como saberão, enfim, este Governo tem mantido uma estratégia de não incluir cavaleiros orçamentais na proposta de lei do Orçamento e nesse processo legislativo tão próprio que é o Orçamento do Estado, mencionaria algumas, muito poucas e muito brevemente, medidas fiscais com impacto direto na atividade económica e na prática contabilística e da auditoria. A redução das taxas de IRS e de IRC, por um lado, a introdução do novo regime dos grupos de IVA,
a continuidade da agenda para a simplificação fiscal, que já eliminou burocracias e que harmonizou procedimentos em IVA e IRC, em IRS e que continuará ainda este ano com novas medidas. Estamos igualmente a preparar alterações relevantes no processo e no procedimento tributário e todas estas medidas têm um objetivo que é comum: tornar o sistema fiscal mais justo, mais simples e mais próximo dos cidadãos e das empresas. E é com o contributo dos profissionais aqui presentes, pela sua competência técnica e pelo seu sentido de missão, que podemos garantir que esta transformação se faz com rigor, com ética e com responsabilidade institucional. E, portanto, o Governo está empenhado em garantir que esta transição seja ética, inclusiva, centrada nas pessoas, que é sempre o fim último das políticas públicas, e valorizando o papel dos profissionais que, com rigor e com responsabilidade, asseguram a confiança no sistema. Ao terminar este primeiro dia de trabalhos, gostaria de sublinhar os desafios que enfrentamos e que enfrentamos na auditoria, que enfrentamos na fiscalidade e que enfrentamos na transformação digital e que exigem muito mais, em minha opinião, do que conhecimento técnico. Exigem compromisso, exigem visão, exigem uma capacidade de construir pontes entre setores, entre gerações, entre instituições. Os revisores oficiais de contas são parceiros essenciais neste caminho. O Governo reconhece o vosso papel, está convosco como parceiros nesta construção de soluções que sirvam melhor o país. E é precisamente neste espírito de parceria que reafirmamos a ambição do Governo de transformar a política fiscal num verdadeiro instrumento de planeamento económico e social. A fiscalidade não é apenas uma ferramenta de arrecadação, pode e deve ser também um agente de transformação. A justiça e a eficiência fiscal são pilares de uma economia mais coesa e mais resiliente. E só com um sistema mais justo e uma gestão mais eficaz dos recursos públicos poderemos promover o bem-estar coletivo. Um futuro em que o talento é valorizado, em que o investimento é incentivado e em que a confiança dos cidadãos é reforçada. É por isso que iniciativas como este Congresso são tão relevantes, porque desafiam, porque inspiram, porque ajudam a construir soluções e melhores soluções. Permitam-me, antes mesmo de concluir, que felicite a vencedora do prémio que acabou de ser entregue, cuja atribuição aqui celebramos. Como sabem, eu sou, em jeito de inconfidência, sou muito favorável ao contributo de todos na construção de políticas melhores e isso inclui a academia e inclui aqueles que tiram do seu tempo para produzir documentos e estudos que ajudem nesse caminho. Esta distinção é um tributo à excelência, à investigação e ao pensamento crítico sobre a contabilidade e a auditoria e que fazem da profissão de revisor oficial de contas um pilar da confiança pública. Termino agradecendo a todos a vossa paciência, a vossa presença e esperando e desejando que o dia da manhã seja igualmente construtivo, profícuo e inspirador para estas melhores soluções. Muito obrigada.